Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Sinagoga de Ponta Grossa. Eu sou Hanoch Ben David e hoje estaremos mais uma vez tendo a oportunidade de falar junto com vocês que nos acompanham do outro lado da tela a respeito mais uma vez de um tema muito interessante e muito importante para você que nos acompanha do outro lado e para nós todos anuncitas, que precisamos entender certos conceitos para ter uma capacidade inteira de sabermos como cumprir os mandamentos no nosso caminho, né? E o tema de hoje é um tema muito importante, que nós convivemos com esse tema dia a dia, só que muitas vezes passa desapercebido pela mesma questão da rotina, de que as coisas se tornam automáticas, mas sempre temos alguma coisa boa a tirar a respeito desse conceito, e é o conceito do ensino. O ensino, o estudo, tudo que tem a ver a informação, né? A pesquisa, a pensamento, né? Então, tudo que trata a respeito do estudo e o ensino, nós estaremos falando a respeito da importância desse conceito para o anuncita, né? E para falarmos desse conceito, hoje me acompanha do meu lado o Benjamin Saitun. Shalom, sejam todos bem-vindos à nossa conversa, mais informal do que outra coisa, né? Mas sejam todos bem-vindos. E a você que nos acompanha de casa, né, nós lembrarmos deixar seu like, compartilhar o link desse vídeo e se inscrever no nosso canal para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo, né? Então vamos lá, a importância do ensino, né? Todos nós que chegamos ao judaísmo nos encontramos com uma questão importantíssima, né, que é o estudo da Torá. Através do estudo da Torá, a pessoa que está entrando em contato com o judaísmo, ele consegue começar a sentir o gosto realmente do que o sagrado quer para nós, né? O que o sagrado quer para o povo de Israel, né? Então, cada vez que nós temos a oportunidade de abrir o Sefer Torá, de estudar o Humash, seja os profetas, seja os salmos, que são as partes dos escritos, sejam os comentários, né? Seja o Midrash, seja o Talmud, seja o Shulchan Aruch, a pessoa que entra em contato com o anuncita, que entra em contato com esse tipo de estudos, né? A sua Neshama, sendo ela uma Neshama judaica, né? Ela se ilumina, ela sente um prazer muito grande que ela não consegue, ou pelo menos eu não conseguiria descrever com palavras a emoção que se sente ter esse contato com a Torá, né? E existem diferentes tipos de pessoas, existem diferentes tipos de alunos, existem diferentes tipos de professores, né? Mas o importante não é as diferenças, senão o importante é a capacidade que temos todos juntos de avançar, né? Porque existem muitas pessoas que falam, não, mas eu sou um pouco lerdo para entender as questões, para mim é um pouco mais difícil a leitura, eu sou mais de ouvir, não, para mim é um pouco mais difícil ouvir, eu sou mais de escrever, né? Cada quem tem as suas particularidades, mas o chamado importante no que corresponde ao ensino no judaísmo é fazer o esforço, se colocar na situação de estudar, né? E existem muitas diferentes formas de estudo, né? Existem muitas diferentes formas de ensino, mas a chave está sempre na disposição da pessoa, né? Porque estudar para todas as idades, né? Mas normalmente nós falamos das crianças porque as crianças são um pouco mais sinceras, né? Talvez um adulto, um jovem de 20 e poucos anos, ele não vai te falar que ele não gosta de estudar. Uma criança, sim, ela vai falar, eu não gosto de ir para a escola, eu não gosto, eu acho muito ruim ter que acordar cedo, muito ruim ter que escutar a professora que está ali falando coisas que para ele não faz sentido nada disso, né? Mas para o adulto também, às vezes existem coisas que não gostamos num primeiro momento, mas que entendemos que são importantes, né? A Torá tem uma questão interessante, que é isso que eu falava no começo, que a Torá, ela cria na pessoa que tem essa neshama judaica um sentimento de prazer, né? Um sentimento de emoção, um sentimento de não saberia como colocar isso em palavras, né? Mas ainda assim isso é parte do estudo da Torá, né? É uma parte do estudo da Torá. Então existe um ditado, né? Se você não está se divertindo, se você não está agradado com o que você está fazendo, ou seja, cumprindo com os mandamentos, então você não está no caminho certo,
né? Então você, melhor dito, não é que não está no caminho certo, é que você está fazendo do jeito errado, né? Então, estudarmos Torá, estudarmos os ditos dos sábios, o Pirkei Avot, todos esses livros que trazem em memória todos aqueles ensinos que não são, tipo, não é de uma geração atrás, não são de 2 gerações atrás, são muitas gerações, são muitas pessoas que tiveram contato com estas mesmas palavras e todos conseguiram tirar uma coisa nova, todos conseguiram tirar algum benefício, todos conseguiram tirar alguma coisa boa de essa questão que nós estamos falando hoje, né? Do ensino da Torá, do ensino e aprendermos a estudar a Torá, né? Exatamente. Torá, veja bem, eu há alguns anos atrás recebi aqui da nossa sinagoga uma proposta de fazer um comentário diário a respeito das aliot. Cada uma daquelas aliat na semana, ela tem o seu texto, né? Tem as suas interpretações, tem, enfim, comentários. E eu comecei a fazer esse trabalho. No início era difícil, era complicado, mas na medida que ia passando o tempo, aquela coisa começou a me dar um sabor. Eu comecei a sentir um sabor de Torá na minha língua, na minha boca. Então, Torá se tornou alguma coisa para mim impossível de parar de estudar. Então, todos os dias, eu faço esses comentários com uma alegria, uma satisfação enorme, coisa que eu não sabia, eu não conhecia. As pessoas, muitas vezes, o sistema educacional, pelo menos aqui no Brasil, né, é um sistema que procura alienar as pessoas das boas coisas. Ou seja, quando alguém vem falar numa sala de aula, por exemplo, a respeito de religião, todo mundo diz, mas é um corolla, não sei o que e tal. Começa a colocar adjetivos negativos naquela pessoa. O ensino, a educação, a cultura, ela acontece da mesma forma como, por exemplo, acontece a transmissão do som. Por exemplo, eu tenho a minha ideia, uma ideia na minha cabeça, eu transformo aquela ideia em palavras. Aquelas palavras, elas são transmitidas através do ar, pelas vibrações. Essas vibrações são recebidas por alguém e ela transforma aquelas vibrações acústicas em ideias no cérebro dela. Então, assim se transmite a ideia. Da mesma maneira, a educação se transmite da mesma forma. Os sistemas educacionais que estão sendo impostos mundo afora, não é só no Brasil, mundo afora, estão sendo feitos da maneira tal que ou você denigre aquele que está transmitindo a ideia, a opinião, ou então você impede que a transmissão da ideia, da opinião seja feita. Através de quê? Através de cessar a palavra, cessar os meios de transmissão daquilo. Bom, muitas pessoas dizem, a educação dos meus filhos é na escola que recebe a educação. Muitas pessoas dizem, daqui, quando meu filho fizer 12, 13 anos, ele vai saber o que ele quer fazer da vida. Ou seja, religiosamente, isso é um crime que está fazendo contra aquela criança. Porque aquela criança, ela tem o direito de conhecer Torá, de conhecer o Eterno, as palavras do Eterno que estão ali no Torá, e no Rumash, e nos profetas, enfim, nos textos. Ele tem o direito a conhecer isso, mas desde a mais tenra idade. Por quê? É através de você cultivar, plantar uma semente naquela mente, naquelas ideias daquela criança. Essa semente, ela vai se transformar numa árvore muito boa, muito grande, porque foi uma boa semente que foi ali plantada. Os sistemas educacionais, eles procuram evitar
aquilo que, por exemplo, nossa paraxá dessa semana é Yitro. Né? Yitro tem um ponto ali que diz o seguinte: essas palavras você vai ter que passar aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, essas palavras, elas não são para aquela geração, são para todas as gerações. Todas as gerações têm o mérito de poder receber, têm o direito de poder receber aquelas palavras e conhecer. Bom, o que o sistema de ensino, o que os sistemas estão fazendo? Estão dizendo o seguinte: isso é ideia de velho. Torá tem 3.300 anos, é coisa antiga. Hoje em dia, o mundo é muito diferente. É nada. O mesmo ser humano que existia naquela época é o mesmo ser humano que existe hoje. As ideias daquela época eram as ideias de hoje. É claro que a tecnologia é diferente. Naquela época, na época de Torre de Babel, a tecnologia mais fina era o tijolo. Eles fizeram a torre de tijolo. Hoje você tem foguetes que vão à Lua, enfim, você tem tecnologias diferentes, mas o ser humano é o mesmo ser humano. Aquele ser humano que tem a ideia de querer para si coisas boas ou coisas ruins, é o mesmo ser humano que existia naquela época. Aquele mesmo ser humano que procurava tirar dos outros aquilo que era do sustento dos outros para tomar para ele, isso existe até hoje. Sempre existiu, sempre vai existir. Pessoas perversas sempre existirão. Boas pessoas sempre existirão. Cabe às boas pessoas pegar os seus filhos desde os 5 anos de idade até menos e começar a ensinar. Por quê? Não pense você que o professor é educador. O professor não é educador. Educador é aquele que ama o seu filho. Aquele que ama o seu filho, ele é o educador. Aquele que ama o seu filho, ele vai querer o melhor para o seu filho. O professor, o que ele é? Ele é uma pessoa que tem um conhecimento didático, né? É uma pessoa que recebe um determinado valor, um determinado salário para colocar aquela didática em funcionamento perante uma turma de alunos. Esse é o professor. Qual é o vínculo afetivo que tem um professor com os seus alunos? É de professor. É um vínculo afetivo de professor. Sim. Já o pai e a mãe têm o vínculo afetivo do verdadeiro amor. Porque ali, naquela criança, está uma parte do pai, está uma parte da mãe. Os dois estão ali juntos naquela criança. E o amor àquela criança, feito pelos dois pais ali, é esse amor que vai fazer com que esses pais tragam o melhor possível aos seus filhos, através da educação. Esses sim são os educadores. O pai e a mãe são os educadores. Os professores são ensinadores, é diferente. O professor, ele coloca as técnicas da língua portuguesa ou de qualquer outra língua que seja, da matemática, da física, da geografia, da história, enfim, coloca aqueles conhecimentos à disposição dos alunos. É esse o papel do professor. Já o pai, a mãe, o papel deles é fazer aquelas crianças sejam transformadas em adultos bons, em adultos úteis, em adultos que sejam benéficos ao grupo, à sociedade, benéficos à nação, benéficos à sua religião, à sua sinagoga. Então, esse é o papel do pai, esse é o papel da mãe, desde a mais tenra idade. Não ache que você deixando o teu filho fazer 15 anos para escolher o que ele quer, só vai escolher bobagem. Porque uma criança com 15 anos que não tem referências, que não tem limites, essa criança só vai escolher bobagem, só vai querer saber de coisas ruins. É assim que acontece. Sim. E existe uma preocupação, pelo menos, acho que de todas as comunidades, e é que parece que o que falava no começo, né, a questão do esforço, né, a questão de se colocar na situação de ter que estudar, de ter que aprender, de ter que procurar fontes para tirar uma informação, está se perdendo com o tempo e com essas tecnologias que o Senhor falava, né? O Senhor nos dizia que, ou seja, no mundo que nós estamos hoje, a Torá ainda é válida
e sempre será válida, isso nós sabemos no judaísmo, né? Mas que o que tem mudado na história desde aquele momento da Torre de Babel e talvez em tempos anteriores, né, pelo menos no caso da geração do Mabu, a geração do dilúvio, né, são as ferramentas que o homem tem à disposição, mas o homem é o mesmo homem também, né? E isso sempre me chama a atenção porque sempre se faz uma ênfase entre as duas linhagens, a linhagem de Set, um dos filhos de Adão, e a linhagem de Caim, né? E de Caim surgiu um contrário a Noé, que era Tubal-Caim. Tubal-Caim era um homem que era experto em construção de ferramentas, mas ferramentas de destruição. Ou seja, armas. Literalmente ele fazia armas, né? Então era o melhor, a pessoa capacitada para criar armas. Do outro lado temos o caso de Noé. Noé tinha o mesmo dom, a mesma capacidade que Tubal-Caim, que era a construção, o desenvolvimento de coisas novas, né? Então, mas o enfoque de Noé era a salvação das pessoas. Por isso foi que ele conseguiu fazer a Tevá, a arca, né? A arca que foi o dispositivo, o veículo, seja como você quiser, o nome que você quiser colocar, que manteve a vida no nosso mundo atual, né, após o dilúvio, né? Então, nós temos nos nossos dias também essa mesma decisão. Temos pessoas que se colocam com os seus conhecimentos para trazer coisas ruins e temos pessoas que trazem conhecimentos para fazer coisas boas, né? Mas a diferença sempre vai estar no que o Senhor falava, não tanto na inteligência, não tanto no conhecimento, mas sim na educação, que são duas coisas diferentes. Sempre é importante que, sobretudo os pais, né, que o Senhor fala muito bem, que deve ser uma preocupação dos pais educar os filhos, né? Qual que é a diferença entre educação e ensino? Qual que é a diferença entre a educação que nós temos no lar aos conhecimentos que uma criança ou um jovem adquire na escola, né? A diferença é que os conhecimentos que você adquire na escola formam parte da tua inteligência, da tua capacidade de resolver problemas, né? De ter uma solução, né? Agora a educação é como você se comporta, ou seja, quais são os teus valores, né? Que vai ser a diferença entre as pessoas capacitadas para fazer o bem e as pessoas que se dispõem a fazer o mal, sempre vai ser a educação, né? Porque uma criança que foi educada em um lar para que ele fizesse coisas boas, no momento que ele se encontre com a realidade do mundo, porque o mundo, na realidade, ele sempre vai te dar a oportunidade de fazer as coisas más, de fazer as coisas ruins. Ele sempre vai te dar a oportunidade de te testar no teu coração, se você realmente é uma pessoa boa ou é uma pessoa que procura o mal, né? Então, qual que vai ser a diferença? Que se você veio de um lar que te educaram para fazer o bem, vai ser muito mais difícil que você caia nessas armadilhas do Olam Hazé, né? Porque o Olam Hazé está cheio de armadilhas. O Olam Hazé desde o começo está cheio de armadilhas, né? Mas o importante é que nós tenhamos a oportunidade de saber como ver essas armadilhas antes de cair na própria armadilha, né? Então, a diferença entre uma pessoa que cria uma ferramenta para o bem-estar do mundo e outra que cria uma ferramenta para a destruição massiva sempre vai ser essa questão, né? Mas voltando no começo a respeito do esforço, né? Então a preocupação das comunidades é o seguinte: parece que o mundo atual, com todas as ferramentas que tem disponibilizado para as pessoas, está fazendo que seja muito fácil encontrar uma resposta e seja muito difícil ter a capacidade de você mesmo formular as suas respostas, né? Isso você pode ver em qualquer jovem. Você traz você traz um problema para um jovem, tipo, furei o pneu. Como vou trocar o pneu? Né? Um pai que ele aprendeu de seu pai como é que troca um pneu. Então, agora, na seguinte geração, esse pai que aprendeu de seu pai a trocar o pneu, está com seu filho e fala: filho, vamos trocar o pneu. E o filho, o que vai fazer? Ele vai pegar o telefone e vai procurar o YouTube. Como trocar o pneu?
né? E ali ele vai conseguir, vai achar uma solução. Não estou falando que que seja errado, porque as ferramentas estão disponíveis para facilitar um serviço, né? Mas o que acontece? Que a pessoa acaba perdendo muito do vínculo com os valores. Com esses valores que estava falando no começo. Porque quando um pai ensina um filho a fazer alguma coisa, possivelmente seja muito mais difícil que ele esqueça a fazer de como se faz essa coisa, a que quando você olha um vídeo de 10 minutos, 5 minutos, agora temos os shorts que são de 1 minuto, né? Então tentam fazer que a informação seja muito rápida e que a pessoa se senta como se não tivesse nada mais além dessa informação, né? Que não tenha, eu não tenha mais dúvidas, que não tenha mais desejo. O problema é que a pessoa cria esse defeito de não ter desejo por aprender nada além do que está servido pelo Olam Hazé, pelo mundo em que nós vivemos, né? E é assim que você cria uma geração de pessoas que vão se tornando aos poucos inúteis. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que só quer ter soluções sem estudar, ou seja, só quer... Vamos utilizar o exemplo da escola mais uma vez. Quando você tem uma criança que ela quer tirar boas notas, mas sem estudar, você sabe que no final das contas, quando ele vai fazer a prova, se ele não estudou, ele não vai conseguir sair bem na prova, né? Então nós não nos podemos deixar enganar pelo mundo atual. Nós precisamos sim ter as ferramentas à disposição, mas saber que as ferramentas não fazem o trabalho. Essa é uma questão importantíssima, um ponto importantíssimo. As ferramentas, elas não fazem o trabalho. Aquele que utiliza a ferramenta de forma adequada é aquele que consegue solucionar o problema, né? Então nós, anuncitas, nós viemos a este mundo com diferentes missões, com diferentes trabalhos, diferentes coisas que temos a fazer neste Olam Hazé, né? Por isso foi que nós viemos para cá, né? Alguma coisa nós temos, alguma missão nós temos no Olam Hazé, alguma coisa temos a retificar, alguma coisa temos a fazer, algum tikkun, alguma retificação nós viemos a fazer, mas para sabermos o que devemos fazer, temos que entrar em contato mais uma vez com a Torá. Temos que entrar em contato mais uma vez com a fonte que o Senhor estava falando, né? Da Parashá Yitro, né? E a Parashá Yitro é muito interessante porque é a revelação dos 10 mandamentos, dos 10 pronunciamentos, né? Mas esse momento da revelação dos 10 pronunciamentos é um momento diferente a um momento da entrega das 2 tábuas de pedra, né? Porque permitindo-me falar um pouco a respeito da Parashá, né? Porque foi que os Bnei Israel, os filhos de Israel, precisaram das 2 tábuas de pedra. Porque no momento que na Parashá Yitro eles escutaram as palavras do sagrado, o medo e o terror foi tão grande que eles pediram para Moshe que Moshe fosse com o sagrado. Sim, fala com ele e tu fala com nós. E por isso foi que vieram as Luchot, por isso foi que vieram as 2 tábuas, né? E os sábios nos ensinam no Midrash que essas primeiras, mais uma vez lembrando, fazendo a lembrança das diferentes parashot, das diferentes porções da Torá, né? Existiram 2 tábuas, ou seja, 2 pares de 2 tábuas de pedra, né? As primeiras que foram as que Moshe quebrou. E a segunda foi aqueles que o Moshe mesmo teve que procurar um material que ele mesmo teve que colocar ali para que esculpir, para que o Eterno escrevesse. Isso, para que o Eterno escrevesse nas 2 pedras, né? As primeiras viram de mão dada, como falando português, mas você via que acabou quebrando, né? E uma questão interessante que nos falam os sábios é que essas primeiras tábuas que foram feitas pelo próprio sagrado, todo o processo foi feito pelo próprio sagrado, elas eram como tipo um holograma, sabe? Um holograma, falando holograma no português, era como um holograma, uma questão tridimensional, que as letras que estavam nas tábuas, elas saíam das tábuas e elas conseguiam formular respostas, ou seja, elas conseguiam trazer uma resposta para qualquer pergunta que a pessoa que estava olhando na tábua conseguisse
ter uma solução a como cumprir os mandamentos, né? Ficava muito fácil, né? Era muito fácil para a pessoa entender a Torá, porque, quando a pessoa olhava nas duas tábuas, a Torá, essas duas tábuas, elas mesmas faziam a pessoa essa questão do estudo, essa questão do processo de entender as questões, essas duas tábuas facilitavam isso, né? Então nós vemos que num primeiro momento tudo era zero, né? Isso, era tudo de mão dada, né? Mas num segundo momento o próprio Sagrado fala, não, o povo precisa, ainda o ser humano precisa de se esforçar para ele se tornar um justo, né? Que é uma questão importante. Uma questão importante é que o sadik, o justo, né? Se nós, anuncitas, queremos ser reconhecidos como justos, o justo precisa conhecer a justiça. E para conhecer a justiça, você precisa estudar, mais uma vez. Voltamos no mesmo ponto. Precisamos do ensino para poder nos tornar justos, né? Porque como um advogado tem a capacidade de se levantar em um tribunal para defender alguma causa, né? Se ele não estudou leis. Igual, como o justo pode ser justo sem estudar Torá? Não pode, as coisas não são, ou seja, o Lamazé, ele não funciona desse jeito. Ainda que o Sagrado quis trazer esse presente para o mundo, nós mesmos nos negamos a oportunidade de fazer as coisas de forma natural. Nós temos que nos esforçar, nós temos que colocar da nossa força para conseguir atingir esse nível. Alô, né? O Eterno nos deu um presente. Cabe a nós desembrulharmos o presente, tomarmos posse do presente. O presente, ele nos deu um presente. Vamos deixar ele no cantinho. Sim. Não. De que vai servir isso? Você estava falando um ponto muito interessante. Quando nós temos alguma coisa a fazer. Por exemplo, vamos dar aquela ideia, aquele exemplo que você deu da criança. A criança, ela tem que estudar. Isso aí é inegável. Algumas crianças gostam de estudar, vão ali, pegam um livro, mas isso é uma raridade. São algumas poucas crianças bem fazem poucas. assim. Bem poucas. O normal não é isso. O normal é o seguinte, a criança não quer estudar. Porque dá trabalho, porque é chato, porque não sei o quê, eu tenho que exercitar a minha mente, eu não gosto disso, eu não quero. Bom, aí que está. Cabe ao pai e à mãe darem limite. Cabe ao pai e à mãe desenvolverem tanto a parte ética quanto a parte moral e quanto também a parte de a pessoa fazer o trabalho. Porque não adianta, o Eterno te deu uma Torá, te deu a Torá de presente. Cara, é o melhor presente que pode existir no universo, é a Torá. Aí a pessoa pega a Torá e deixa de lado. De que vai adiantar? De nada. Ou seja, a pessoa não tomou posse daquele conhecimento. Da mesma forma, a criança não quer tomar posse daquele conhecimento para ela. Ela não sabe que aquilo é bom para ela. Cabe ao pai, cabe à mãe forçarem. Não precisa bater. Não vai bater. Não é por aí. Bater é a pior coisa que pode acontecer. Não é bater. É através da imposição moral, da imposição da autoridade paterna, da imposição da autoridade materna, fazer aquela criança pegar aquele livro, começar a estudar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a estudar a Torá, eu tinha que me forçar a estudar. Ou seja, não tinha meu pai e minha mãe para me forçarem a estudar a Torá. E isso não tem muitos anos, não. Isso tem pouquíssimo tempo. Então, já que eu não tinha meu pai, já que eu não tinha minha mãe para me forçar a estudar a Torá, eu tive que assumir a minha maternidade e a minha paternidade. Ali, naquele momento, eu fui o meu pai e eu fui a minha mãe que me forcei a estudar a Torá. E na medida, é isso que eu quero falar, na medida que eu vou estudando a Torá, a coisa vai ficando mais fácil, a coisa vai ficando mais divertida. Eu começava a ver aquele texto descrito ali, eu começava a ver as pessoas agindo, fazendo. Ali na travessia do Mar Vermelho,
eu vejo na minha imaginação Miriam e as mulheres dançando, os homens cantando, Mirra-Morra, aquela coisa linda. Então eu vejo aquilo e aquilo para mim é divertido. Da mesma forma a criança, quando a criança começa a tomar posse do conhecimento, cada vez que ela mais estuda, ela quer mais estudar porque o prazer é muito grande. O prazer, a alegria do estudo, do conhecimento, a alegria de descobrir, a alegria de tomar para si o conhecimento. Para quê? Para que no futuro aquele conhecimento seja utilizado em prol dela mesma. Os italianos têm um ditado que eles falam assim: impara l'arte e prende la parte. A criança, quando começa a estudar, ela não sabe em que vai estudar, em que vai aplicar aquele conhecimento, mas aquele conhecimento está guardado, ou seja, aprende a arte e deixa de lado. Um dia você vai precisar, ou não, mas se você não precisar daquele conhecimento específico, você vai precisar de outro, que você já tem também no teu, no teu acervo de conhecimento, no teu acervo de saber, está ali, é só você usar. Por quê? Porque você se colocou ali disponível para ter aquele conhecimento. Da mesma maneira, é como nós fazemos para estudo de Torá. O estudo de Torá, no início, a pessoa que não está acostumada, veja bem, eu tenho um carinho muito grande pelas famílias judias, que aos 5 anos começam a estudar com os filhos, começam a estudar Torá. Eu tenho uma admiração tão grande por isso, porque essas crianças elas começam a adquirir um conhecimento tão grande, um desenvolvimento mental tão adiantado, que acabam se tornando diferenciais, muito diferentes, se tornam diferenciais em relação a todo o resto da população. Por quê? Porque adquiriram, porque tomaram para si aquele conhecimento. E aquele conhecimento permite o desenvolvimento de muitos outros níveis de conhecimento. Não apenas religioso, também científico, também artístico, também, enfim, tudo. A partir do momento que a pessoa desenvolveu e adquiriu para si a capacidade e o conhecimento. É difícil, mas quando você começa a ver que vai facilitando e vai se tornando agradável. Uhum. E o senhor abriu um parênteses muito interessante, né? Que acho que é dos pontos mais importantes que nós poderíamos falar hoje a respeito da importância do ensino e da educação e o Ano Cita, né? O ensino, a educação e o Ano Cita é o seguinte. O Ano Cita tem uma particularidade que a maioria dos anuncitas, eles não têm mais, ou seja, eles já na sua vida aqui no Lamazé, eles já não têm mais a presença do seu pai e da sua mãe, né? Eles já, o tempo que era para eles terem juntos com essas duas grandes figuras da vida de todos os seres humanos, a maioria deles já não estão junto com eles, né? E mais uma vez, o pai e a mãe têm uma carga muito importante, têm um serviço, têm um trabalho muito importante em todo ser humano, que nós ainda, nos últimos dias da nossa vida, nós somos influenciados por aquelas palavras, aqueles conhecimentos, aqueles momentos que nós vivemos com os nossos pais, ainda marcam a pessoa, ainda que eles não estejam mais, né? Mas uma coisa importante é o Ano Cita, o conceito do Ano Cita, né? Aqueles que sofreram, né? Mas a geração dos anuncitas é conhecida como a geração órfã, ou seja, a geração sem pais. Por quê? Porque o anuncita, ele não tem um pai, ele não teve um pai para ensinar Torá, para ensinar Midrash, para ensinar como funciona as leis de forma prática, para ensinar o Shulchan Aruch, para introduzir ele no Talmud, né? Então o anuncita se encontra com muita informação e com pouco ensino. Ou seja, ele tem a ferramenta à disposição, mas não tem ninguém para onde recorrer para tirar as dúvidas, né? Mais uma vez, o Sagrado deu muita inteligência para os sábios de todas as épocas no judaísmo. E por isso que nós temos o Pirkei Avot. E sempre eu gosto de lembrar de um capítulo do Pirkei Avot que fala assim:
arranje um mestre e tire as suas dúvidas, né? Mas também um outro capítulo fala, não muito longe desse capítulo, fala: e se não tiver um mestre, faça você, ou seja, você mesmo se torne um mestre. Então esse é o trabalho, essa é a particularidade do Anusita. O Anusita não vai ter ninguém que facilite para ele um ensino, mas o Anusita tem a oportunidade dele se tornar um mestre também, né? Eu não posso falar com muita propriedade disso, porque eu sou dos afortunados para o Hashem, e que isso seja lembrado no mundo celestial, né? E pelos sagrados méritos dos meus pais, né? No Lamabá, e que eu tive a oportunidade de sim ter um pai e uma mãe que me instruíram nessas questões que estamos falando hoje, né? Então eu posso falar com esse sentimento de o que o Senhor falava, né? Que para você foi muito difícil no começo estudar Torá. Para mim, talvez não é tão difícil, porque desde criança, desde muito pequeno, talvez eu não tenha nem a capacidade de lembrar direito desde quando eu comecei a estudar Torá, desde quando eu comecei a escutar estas questões, né? Então eu tenho uma realidade diferente, né? Num começo, mas isso não significa que agora eu não tenha dificuldades para aprender. Não, também existem coisas que são um pouco mais avançadas, que existem que não tem um mestre que possa me ensinar a como entender essas questões. Mas isso não ter um mestre não é uma desculpa para não ter o ensino, ou seja, não é uma desculpa para não aprender, né? Não ter um mestre para te ensinar uma questão não é uma desculpa para você não aprender alguma coisa, né? Porque o ser humano está capacitado para ele se desenvolver, para ele ter a capacidade dele mesmo criar o seu desenvolvimento, ou seja, de ter a oportunidade de ele evoluir através do seu próprio esforço, né? Então, sim, é ótimo, é muito bom ter um mestre que te facilite um ensino, mas quando não tem um mestre, você precisa de se esforçar mais além dos limites que você seja o teu mestre. Isso, para você se tornar um mestre dessa questão, né? Então, ninguém veio nesse mundo com todo o conhecimento de todas as coisas, né? Existe um midrash muito interessante que é: por que nós, os seres humanos, a maioria temos essa fenda aqui nos lábios, né? Em cima dos lábios, né? E o midrash fala que quando nós estamos no ventre da nossa mãe, tem um malach, um anjo, se chama, o nome que colocaram a esse malach é de Laila. Laila em hebraico é noite, né? Esse malach, quando a criança está no ventre, o bebê está no ventre, ele passa todos os 9 meses da gestação do bebê ensinando Torá para esse bebê, né? Ele vai ensinando Torá todos os dias, né? Até que no momento da mulher dar à luz, o anjo vem e coloca seu dedo na boca, assim, e ele faz que a criança, o bebê, esqueça tudo o que aprendeu durante esses 9 meses de ensino, ali, né, com esse anjo, né? Mas, então, por que ensinar? Porque se a criança se o bebê ia esquecer tudo o que foi ensinado no ventre, para que a preocupação por ensinar, né? Porque ainda assim, eu vejo assim, né? Essa é uma questão particular. O ensino não é só uma questão intelectual. A vezes o ensino também junta outras questões, como os sentimentos. O ser humano, quando aprende alguma coisa, ele consegue avançar também nos seus sentimentos. Por isso existem muitas expressões, né? É uma expressão grega, mas podemos utilizar, né, o caso de eureka. Eureka, né? Eureka é uma frase grega quando você consegue a resposta que você tanto estava procurando, né? Então isso te traz uma alegria muito grande quando você tem uma pergunta, quando você tem uma dúvida que você precisa resolver, e quando você acha essa resposta, nesse momento era que os gregos falavam. Sentimento de gratidão que você tem para com você mesmo. Você fica feliz com você mesmo por você ter resolvido o problema. É a mesma coisa que você falou. O Anusita, ele é um órfão. A não ser alguns poucos
felizardos, Sim. Baruch Hashem, como você, né? Então, Baruch Hashem. Então, as pessoas que não têm esse privilégio, não tiveram esse privilégio, essas pessoas, quando começam a estudar a Torá, quando começam a ter respostas, essa é a alegria que eu estava querendo te falar. Sim. Quando você falou esse eureka, é exatamente isso que acontece. Eureka, puxa vida, eu consegui entender alguma coisa, eu consegui fazer com que alguma coisa tivesse sentido na minha vida quando eu estudei essa parte dessa pequena aliá, ou então esse trecho aqui enfim, alguma coisa que ali me despertou. Por quê? Porque eu me dei o trabalho de ir lá e pesquisar. É como um garimpeiro. Torá é um tesouro ali dentro. Então você vai garimpando como dizem, né? Cada enxadada, uma minhoca. Cada coisa que você tira dali é alguma coisa útil na tua vida. Sim. Cada um ponto daqueles que você começa a estudar, você, eureka, puxa vida. Aí você, tendo descoberto aquilo, você começa a se sentir grato com você mesmo. Você começa a se sentir feliz. Puxa, eu fiz esse conhecimento, eu tirei aquele conhecimento, eu dei aquela enxadada que puxou essa pedra preciosa, fantástica, que me trouxe agora esse conhecimento. Então, é esse o resultado de estudo de Torá. É a alegria, é a satisfação, é o prazer. É isso aí, cara. O Eterno nos deu isso para nosso benefício, para nossa alegria. Sim. E para encaixar isso que o senhor está falando a respeito do sentimento, né, e o estudo, o anuncita, mais uma vez, tudo o que vem a nós, ele vem como um presente. Só que às vezes a gente não entende como funciona esse presente, né? Então, mas ainda que o anuncita vem de uma geração órfã, né? Onde ele não tem mais acesso a um mestre, ele não tem mais acesso a um pai capacitado para ensinar, existe uma bonificação, existe uma coisa a mais, porque o Sagrado não deixa os seres humanos, não deixa o Ben Adam, o ser humano, sem benefícios. Ou seja, ele não traz a pessoa aqui para sofrer, né? Ele não traz a pessoa aqui para que ela se bata, né? Ela traz a pessoa, o Sagrado traz o ser humano aqui para que ele se desenvolva e ele consiga ter, mais uma vez, isso que o senhor estava falando, esse sentimento positivo, esse amor, esse carinho pela questão que ele está fazendo, né? Então, se bem o anuncita não vai ter esse benefício de ter um mestre para tirar as dúvidas dele, o anuncita tem uma bonificação, que é todo o esforço que o anuncita ele faz para estudar e para cumprir os mandamentos, para o anuncita vale em dobro, né? Porque como ele não tem um mestre, então é em dobro o esforço em dobro que ele está fazendo, a recompensa no Olam Hazé e no Olam Abá, né, será em dobro também, né? Então sim tem uma coisa positiva a tirar de todas estas questões que estamos falando, né? Mais uma vez, todo Leshem Shamayim, todo é em favor dos seus, né? Gamzu Letová, isso também é para o bem, né? Só que muitas vezes é difícil entender as coisas dando é um exercício que nós fazemos, né? Eu acho que todos os que tivemos a oportunidade de estudar qualquer coisa, né, e precisávamos estudar um texto, ler um texto, particularmente ler um texto, né, para tirar uma informação desse texto. Às vezes, na primeira vez que você leu o texto, não entendeu foi nada. E você olha de novo e lê o texto, mas não estou entendendo nada. E terceira, e quarta, e quinta vez que você lê o texto, né? Mas, quando você volta a ler o texto uma 10ª vez, né, e nesse momento você consegue enxergar realmente a solução a esse problema que se está sendo entregue para você resolver através da leitura. Você fala mais uma vez o que nós estávamos falando. Utilizei o exemplo de Eureka porque é um exemplo um pouco mais universal, né? Mas nós, quando tiramos uma coisa que estávamos precisando da Torá, nós normalmente falamos Baruch Hashem. Baruch Hashem, que eu consegui entender essa questão aqui. Existem muitas coisas. Às vezes
todas as coisas passam um pouco desapercebidas e é importante falar a respeito disso para a pessoa que nos está acompanhando, né? Muitas vezes as coisas que nós fazemos passam um pouco desapercebidas na nossa vida religiosa, né? Tipo as rezas que nós fazemos. Cada vez que nós abrimos o Sidur e fazemos a reza, fazemos com um motivo positivo de entregarmos um serviço sagrado, né? Mas às vezes na questão tão automática acabamos esquecendo que as coisas que estamos falando ali, elas têm um sentido, elas têm um significado, elas fazem alguma questão, alguma lembrança, né? E às vezes quando mais estamos precisando de uma resposta e abrimos qualquer dos livros sagrados, seja a Torá, seja o Sidur, seja os Salmos, os Tehillim, seja o livro que você quiser. Às vezes, abrindo a Torá e tendo a oportunidade de entrar em contato com um parágrafo, não precisa ser um capítulo. Às vezes, com um parágrafo é suficiente para que a tua Neshama ela consiga fazer a conexão que você estava precisando para trazer esse sentimento, para trazer essa energia que tenha a oportunidade de trazer uma solução aos problemas que você está tendo, né? Então, para irmos finalizando nosso quadro de hoje, né, do nosso podcast, a respeito do ensino, né? Mais uma vez, importante, o mais importante de tudo isto, de todas estas palavras, é que elas tenham um desempenho e que elas tenham a capacidade de se tornar ações, né? Que as palavras tenham a capacidade de se tornar ações, que não sejamos políticos ruins, né? Que oferecem, que falam, que prometem e no final das contas não se fez nada bom para a nossa comunidade, né? Que as coisas que nós estamos falando hoje a respeito do ensino tenham um produto, que tenham uma questão que nós possamos falar, né? Porque se o Tesouro Nacional de todos os países fossem os resultados das campanhas dos políticos, nós não teríamos Tesouro Nacional. Seria maravilha. Isso, nós não teríamos nada para avaliar. O Tesouro Nacional funciona porque todos esses materiais, ouro, todos esses bens que estão no Tesouro Nacional são o que dão valor ao nosso dinheiro, às notas que nós temos e todos os numerinhos que você tem na sua conta do banco, seja a conta digital, né? Todos esses números estão validados pelos valores que estão lá nesse Tesouro Nacional. Então, se nós não temos a capacidade de acessar o tesouro do Olam Abba, que é essa Torá, que traz no Olam Hazé esse valor, né, da nossa conta, na nossa conta pessoal, o valor que nós conseguimos utilizar aqui está totalmente ligado a esse tesouro que está lá no Olam Abba, que é a própria Torá, né? Lembrando mais uma vez, você pode estar falando, mas a Torá não é do Olam Hazé. A Torá não é do Olam Hazé. Não, a Torá não é deste mundo. A Torá é um presente que o Sagrado nos entregou, mas ela não é deste mundo. Ela não pertence a este mundo. Por isso foi que os sábios nos ensinam no Midrash que Moshe estava demorando lá no Monte de Sinai a descer. Era porque ele estava brigando com os malachim, ele estava brigando com os anjos, porque os anjos falaram para o Sagrado: viu, não deixe a Torá sair daqui. Não deixe a Torá descer para o mundo, porque a Torá, o ser humano não tem a capacidade de dar o valor correto, o valor certo para a Torá. E Moshe falou, não, e argumentava, Moshe argumentava, né? No final das contas, Moshe falou assim: mas quem está precisando mais da Torá? Vocês que estão aqui ou nós que estamos lá e precisamos nos aperfeiçoar, né? Então, seja alegre, seja feliz de que você tem defeitos, de que você tem coisas a melhorar. Porque as pessoas, as almas que não têm nada a melhorar no Olam Hazé, elas não estão mais no Olam Hazé, porque eles já cumpriram com a sua missão, né? Então, se alegre que você tem coisas a melhorar, que você tem coisas a desenvolver, né? E faça o seu trabalho. Agora também não vai falar, não, mas eu não vou estudar, porque se estudo talvez tenha a oportunidade de cumprir com a minha missão e acabou meus dias no mundo, no Olam Hazé. Não funciona assim, não funciona assim, também não funciona assim. Mas é importante ter em conta isso, né? Que é melhor sair com o nosso trabalho bem feito a que sair sem ter cumprido com o trabalho, porque no final das contas o que vai avaliar que nós entremos no Olam Abba é o que fizemos no Olam Hazé, né?
Então, eu tenho uma dica muito boa para você. Pegue o presente que o Eterno te deu, desembrulhe o presente, abraça esse presente e leve esse presente para toda a tua vida, porque cada letra ali tem o seu valor e tem a sua importância. Pegue isso para você, porque é isso que vai te levar a tudo que de bom você possa querer. E inclusive, aliás, nas minhas orações, todo dia eu tenho as minhas orações, né? Então, eu sempre agradeço ao Eterno por ter conduzido a minha vida da forma como Ele conduziu, e que aí eu tenho a consciência de que quando eu tinha 20, 30 anos, 25 por aí, eu pensava em coisas que eu jamais imaginava que seriam tão boas quanto essas que o Eterno me trouxe. Uhum. O Eterno me conduziu a minha vida de uma forma que seria para mim impossível imaginar alguma coisa tão boa quanto aquilo que Ele fez por mim. Pegue esse presente, abraça esse presente, leva esse presente durante toda a tua vida, porque Ele te deu o presente. Desembrulha e pega esse presente e usa esse presente durante toda a tua vida. Uhum. E o Senhor fala uma questão interessante ali de desembrulhar ou de desenrolar, né? Por que o Sefer Torah, o que nós temos na atualidade, que reconhecemos como Sefer Torah Kasher, né? Ele vem enrolado, né? Ele vem tampado, ou seja, você não consegue, se você não fazer o trabalho de pegar o Sefer Torah e desenrolar, ou desembrulhar o Sefer Torah, você não tem acesso a questão que está, o conteúdo que está ali, ao conhecimento que está ali, né? Que é a diferença entre a informação do mundo atual com a informação do que o Sagrado nos deu como um presente, né? Existe o conceito da revista. A revista, ela te vai mostrar na primeira página, na portada da revista, ele vai te colocar a imagem mais grande que ela tiver a oportunidade de colocar para chamar a tua atenção, né? Para chamar a tua atenção através das questões sensoriais, né? Dos teus olhos, do que te chama a atenção quando você olha essas questões, né? A Torá não. A Torá no começo, quando você olha o Sefer Torá, é chamativo para nós, na nossa geração, porque ou seja, para nós, o rolo, né, esse formato de livro, não é o formato de livro que nós temos na atualidade, né? Então chama a atenção, ela se destaca um pouco, né? Mas nos tempos antigos não era assim, porque os livros antigamente eram utilizados assim, como rolos, né? Esse era o formato dos livros na antiguidade, né? Mas não é chamativo, ou seja, ele não te traz uma ideia do que tem ali dentro, porque como a capa por fora, toda a parte de fora é branca, você não sabe realmente o que está não dentro. Não tem manchete. Isso, não tem uma manchete ali que você consiga entender o que está ali dentro. Você tem que procurar o conteúdo para poder acessar a chave, para poder acessar o conhecimento, né? Então o mundo atual ele vai te mostrar a revista. A revista é uma coisa que muitas vezes a revista são informações inúteis, são coisas... Mas com imagens lindas. E com imagens chamativas, né? Então, acabamos perdendo nosso tempo mais olhando na revista que olhando na Torá. Então, esse também é um chamado de atenção. Precisamos ter essa capacidade de vermos o que o Lamazé nos está oferecendo e vermos se isso presta ou não presta. E sempre nós conseguiremos saber se uma questão presta ou não presta através do tesouro, né? O tesouro que estávamos falando no começo, né? Que é a Torá, mais uma vez, né? Então, que todas estas questões que nós falamos hoje sejam proveitosas para você que nos acompanha de casa e que, além de tirar algum conhecimento, alguma questão de informação a respeito de tudo o que foi falado, você consiga tirar alguma questão prática, que você consiga colocar todas estas coisas que estão sendo faladas em prática, né? Que é o mais importante, né? Então, por isso é que cada vez que nós encerramos um sefer, um livro dos 5 livros da Torá, nós recitamos publicamente Hazak, Hazak, Benik Hazek, né? Força, força, que sejamos todos fortalecidos, porque precisamos nos esforçar, precisamos cumprir essa parte da parte prática, do desenvolvimento prático. Não só no pensamento, não é só na consciência, sino que também as questões nós tenhamos a oportunidade de colocar isso em prática, né?
Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar junto com o Benjamin Saitun, que deixou seus comentários muito interessantes a respeito deste tema do ensino e da educação. E a você que nos acompanha de casa, que sempre nos prestigia com a sua presença, lembrar a você, mais uma vez, que nos está acompanhando do outro lado da tela, a que se você nos acompanhou desde o começo até o final deste vídeo, deixe seu like. Compartilhe o link deste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ser avisado quando entrarmos em vivo qualquer das nossas transmissões semanais, nossos serviços de Shabbat, né? O Kabbalah de Shabbat, o Shaharit de Shabbat e o encerramento com o Motzai Shabbat, o serviço da saída de Shabbat junto com a Havdalah, né? Nós com isso estaremos encerrando o nosso vídeo de hoje e desejamos a todos mais uma vez Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Lehitraot.